Eu acho que o temor nessa hora, cara, de verdade, é muito difícil, cara, porque a gente tá falando de um povo, né? E quando eu comecei a escrever essa mensagem, o Espírito Santo, ele falou algo que a gente estudou aqui, ele me lembrou de algo, cara, e agora, vendo todos ministrar, cara, fez sentido. Ele falou assim: Murilo, qual que é o público que você vai ministrar hoje? E cara, eu tô ministrando, eu vou apresentar para ministros do Evangelho. E eu gostaria que você fechasse seus olhos. Vamos orar, amados. Ah, Senhor, a verdade é que existe um povo, Senhor. Um povo que tem deixado tudo, Senhor. Tem entendido que o Senhor os chamou a ser anunciadores, com a graça que o Senhor deu, com o tom de voz, com a fala, com tudo, Senhor. Mas que tem um desejo, Senhor, de agradar o teu coração, Senhor. Essa é a verdade, Jesus. Homens e mulheres que só têm esse desejo de deixar o teu coração alegre, Senhor. De cumprir a carreira, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por estar incluso nesse povo. Obrigado, Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus, por essa noite. Por me deixar participar, Senhor. Levanta o teu povo, Senhor. Levanta o teu povo, Senhor. Para que você venha a ser conhecido, Jesus. No bairro Cristo Rei, Senhor, na cidade de Chapecó, no oeste, Senhor. Para onde o Senhor os enviar, Senhor. Se for só para as mesas, se for para as plataformas, se for só para as ruas, para onde o Senhor desejar, Pai. Envia o teu povo, Senhor. Para a glória do teu nome, Jesus. Queridos, acho que é uma noite singular, de verdade. Na medida e na graça que o Senhor deu para cada um. Eu não sou o mais eloquente, cara. Eu não sou o mais compassado ou que tenha o melhor raciocínio. Mas eu entendo uma coisa: o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, cara. E ministrar para homens e mulheres de Deus que se posicionaram. Eu gostaria de ler o texto antes que a gente fosse se assentar. Juízes capítulo 6. E talvez você já ouviu essa mensagem diversas vezes, cara. E quando Deus ele falou comigo, ele me deu um título. Deus me chamou, e agora? E eu vejo que alguns homens, e essa é a graça que o Senhor tem me dado nesses últimos dias. Vamos ler. Juízes 6, verso 12. Diz o seguinte. A gente vai ler até o verso 16. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio?
e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livras a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhes disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da minha casa. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas, como se fossem um só homem. Pode se assentar aqui. Nos últimos dias o Senhor, Ele tem me feito olhar para alguns homens, cara. Homens que foram levantados em sua geração para cumprir um propósito, cara. Homens que só receberam às vezes uma palavra, como eu já falei aqui, cara, sobre Noé. Só que quando a gente olha para uma escola ministerial, a gente olha para um curso capacitório, sempre vem a pergunta: cara, Deus ele me chamou, e agora, velho? Foi assim com Gideão. O contexto de Juízes 6 você sabe, Juízes é um livro onde relata a teocracia, né? Deus governava. E ele levantava homens para deliberar os seus estatutos e conduzir o povo. E 40 anos depois que Baraque e Débora eles morrem, o povo ele começa a se corromper de novo e o pecado do povo, você vai entender que é idolatria, e eles voltam a idolatrar. Aí Deus levanta um homem chamado Gideão. Isso me faz olhar para nós como ministros do Evangelho. Sabe, tu olha para Pedro, cara, e você vê que Jesus ele vai à beira de uma praia e chama um homem, um pescador, cara, para cumprir, tocar nações e esse evangelho se estender. E assim é com Gideão no seu chamado. Talvez para nós hoje o mesmo sentimento foi para Gideão, cara. Só que eu acho gracioso da parte de Deus, porque Deus ele nos chamou. João 15 diz isso. Ele nos chamou, cara. A Anne citou aqui, sabe, antes da fundação, antes de nós estarmos no ventre, Ele nos escolheu, cara. E assim com Gideão, ele vai e fala assim: homem valoroso, cara. Talvez a gente olha para dentro de nós, a gente fala: cara, como eu vou fazer? Só que não é sobre o meu ou o seu querer. É sobre a vontade de Deus. E o fato é que os dias, as semanas, os meses, os anos, eles começam a surgir mediante a isso. O chamado de Deus para nós, ele começa a ficar como um segundo plano. Porque cara, é lindo porque a Pamela ela falou sobre isso. Cara. Talvez esse é o papelzinho daquele homem que a minha sogra chama de gimonho. De todos os dias colocar algum compromisso, algo na sua rotina. Hoje, no trabalho, a minha colega ela falou assim: eu ando tão atarefada que o lugar da intimidade, cara, ele saiu. Então, talvez você tropeçar, cara, no adultério, na bebedice, não é mais isso, mano. É te deixar só longe.
Isso vai te deixar longe, pronto. Então, irmãos, essa é a forma, cara. Só que em meio a uma geração corrompida, idólatra, o seu povo, cara, Deus ele vai levantar um homem. Foi assim com Moisés, foi assim com Abraão, foi assim com todos os juízes, foi assim com Cristo, foi assim com Paulo, foi assim com Pedro. E quando eu orava sobre isso, sobre essa mensagem, eu percebi de novo, Cris, que um plano eterno, ele é confiado na mão de homens pecadores, cara. Porque o plano ele não é meu, ele não é seu, cara. De verdade. Se Jesus ele é o alfa e o ômega, ele escreveu esse plano, cara. Ele escreveu os nossos dias. Nós só precisamos vivê-los, cara. E talvez para você e para mim, a primeira coisa que vem ao nosso coração, e eu coloquei isso como algo, é a síndrome do questionamento. Primeiro, Gideão ele vai questionar a Deus, por que do seu abandono? Sabe, se aconteceu várias coisas e milagres, por que do seu abandono, cara? E talvez para nós, a gente olhe e fale assim, Senhor, em meio ao chamado, a gente olha e fala assim, Senhor, como eu cumprirei o propósito, cara, em meio a tudo que tem acontecido? Porque não é fácil, cara. A gente está no meio de uma pandemia, e aí já tem mais 5 doenças, e daqui um pouco já tem mais 10, e daqui um pouco tem mais 20. E às vezes o nosso olhar para essa situação é: cadê o Senhor? Cadê o Senhor? E Gideão ele tem mais outra síndrome do questionamento. Um complexo de inferioridade. E talvez, cara, para uma escola ministerial, para você, Cris, Zeca, John, que pensa assim, cara, é o Senhor confiando esse chamado. É Ele falando assim, ó, homem valoroso. Homem valoroso. Sabe, John, quando essa palavra veio no meu coração, eu me lembrei de um dia que a gente viveu junto, cara. Uma vigília. John ministrou e o Senhor falou assim, ó, vai orar por ele. Eu me lembro de hoje da palavra, cara, que tudo se cumpriria, sabe? Irmãos, eu já tô fugindo do padrão da homilética, né? Minha esposa tá ali já falando do padrão da homilética com a mão no bolso. Mas, cara, Deus chamou, velho. Eu falava pro pastor isso, cara, que talvez ele vai dar uma palavra, porque para Pedro ele falou assim, ó, apacenta as minhas ovelhas. E você vê Pedro construindo mediante a palavra, tudo. Para Gideão é a mesma coisa, cara.
E como um ministro do Evangelho, essa noite, pelo menos para mim, entendendo que é o Espírito conduzindo, cara, é para te levar a esse lugar de coragem. Deus te chamou, cara. Deus te chamou, velho. Deus te chamou, Cris. E sabe de uma coisa? As batalhas com o Senhor... Ah, Jesus. As batalhas com o Senhor, elas são leves. Olha só. E você destruirá os midianitas, diz o Senhor. Como se estivesse lutando contra um só homem. Talvez para o teu chamado você, olha, tocar uma cidade... Eu estarei com você, Gideão. E será como um só homem. Para Moisés foi, Senhor, mas eu que não tenho uma eloquência, uma postura, não mantenho uma linha de raciocínio, me perco. Sim, é você. Você vai libertar o povo. Você vai libertar o povo. Eu gostaria de convidar vocês a uma coisa só, cara. Entendendo que o público dessa noite é ministros do Evangelho. Homens e mulheres que foram chamados por Deus. Eu gostaria de orar por vocês, cara. Será que você pode vir aqui pra frente? De verdade, vamos orar. Senhor, feche seus olhos, querido. Feche seus olhos, de verdade. Ah, amado Espírito Santo, o chamado não foi feito por homens. A obra não é de homens, mas o Senhor tem confiado a homens e mulheres que talvez olhem para si